João capítulo 1, versículo 1 e também o 14. A palavra do Senhor Deus diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Senhor nosso Deus e Pai, Deus maravilhoso e eterno, fala conosco através da Tua palavra santa, augusta e poderosa. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, use-me segundo a Sua boa vontade para falar aquilo que Ele precisa para convencer o pecador do seu pecado, da justiça e do juízo. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que aonde a Tua palavra chegar, ó Deus, que venha causar um impacto na vida daqueles que estão ouvindo esta palavra, em o nome do Senhor Jesus, e que no tempo determinado ela venha causar a mudança necessária, em o nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Podem sentar. Verbo. Somente esses dois versículos, o versículo 1 de João 1 e o versículo 14, está escrita esta palavra, Verbo. Somente aqui. Gênesis, Apocalipse. E segundo a gramática, verbo é a palavra que exprime ação, estado ou fenômeno da natureza. E não existe palavra melhor usada por João, não existe palavra melhor para expressar Jesus, que Ele é a palavra viva de Deus para nós. Amém? Não há palavra melhor, não há, adjetivo melhor para descrever Jesus, como aplicar Jesus ou chamá-lo de o próprio Verbo de Deus. Não tem. Ele é o próprio Verbo, né? Nossa conjugação verbal, segundo a gramática, ela é um pouco limitada. Porque, por exemplo, chover também é verbo, mas não dar. Não tem como a gente conjugar o verbo chover, porque eu não posso chover sobre ninguém, né? Então, ou por exemplo, ventar. Ventar também é verbo, mas eu não posso ventar sobre ninguém. Mas Jesus pode, porque Ele é o próprio Verbo. Amém? Como diz um louvor, se clamarmos, Ele mesmo vai fazer chover sobre nós, porque Ele também é a água da vida. Amém? Se nós pedirmos para ventar, para Ele fazer ventar, Ele vai ventar, porque Ele é o doador do Espírito Santo, e foi por meio de um vento impetuoso e veemente que o Espírito de Deus nos foi entregue. Amém, amados? Então eu tenho uma pergunta para fazer para você: em que área da sua vida o Verbo de Deus precisa ser conjugado? Em que área da sua vida o verbo precisa exprimir uma ação? Em que área da sua vida o verbo precisa entrar para mudar o estado das coisas? Em que área da sua vida o verbo precisa entrar para tornar o natural sobrenatural, para fazer um fenômeno da natureza de Deus, algo que o homem não consegue explicar, mas que ele denota um nome chamado milagre? Em que área da sua vida você precisa que o Verbo de Deus faça milagre? Eu quero dizer para você nessa noite que no nome de Jesus, o próprio Verbo de Deus há de fazer uma ação, Ele há de mudar o estado, Ele vai fazer um fenômeno não natural, mas um fenômeno sobrenatural de Deus na sua vida, e você vai poder ver e glorificar o nome do Senhor. Se você crê, diga amém. Amém. Por exemplo, nas doenças, Êxodo 15:26 diz: e disse, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Se o verbo
de Deus precisa ser conjugado na área da saúde, na sua área física, na sua área espiritual, na sua área emocional, na sua área intelectual, não importa. Ele é o Senhor que nos sara. Ai, pastor, mas a doença é de nascença. Eu ouvi dizer num ditado popular que quem nasce doente está fadado a morrer doente. Ele está predestinado a morrer doente, não tem cura. Doença de nascença não tem cura. Mas João capítulo 9, verso 32 diz que desde o princípio do mundo nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Jesus curou um cego de nascença. E a Bíblia diz em Hebreus capítulo 13, verso 8, que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então Ele pode curar, Ele continua curando. Os sinais seguirão aqueles que creem. Se a doença é de nascença, tem cura. Se ela foi desenvolvida, tem cura. Amém? E ainda que o médico tenha dito para você, e você ainda exclame: ah, mas não tem jeito. Tem jeito sim. Para Jesus tem jeito. Em Marcos 9, 22, a palavra do Senhor relata a história de um pai que tinha um filho que era lunático. Ele já tinha tentado de tudo, batido em todas as portas, e até mesmo até chegar em Jesus. Ele passou por Pedro, por Tiago, por João, por Bartolomeu, por Judas Iscariotes, por Judas Tadeu. Ele passou por todos os discípulos. Quando Jesus viu, já tinha uma multidão ao redor, e Jesus chegou e ele perguntou: o que é isso aí? Que mistério é esse aí? E alguém foi lá e perguntou e disse para ele assim: só, Senhor, eu trouxe o meu filho para que os teus discípulos expulsem dele um demônio, mas eles não puderam. Se o Senhor puder, ajuda-nos, tem compaixão de nós. Se o Senhor puder, nos ajuda. E Jesus disse: pode, tudo é possível aquele que crê. E ele disse: Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. E Jesus foi lá e expulsou o demônio saiu, deixou o menino semi-morto, e todo mundo achava que o garoto havia morrido, mas Jesus o restituiu ao seu pai, curado, em perfeito juízo, e nunca mais o demônio se apossou da vida daquele menino. Tem jeito sim. Ainda que os médicos tenham desenganado, em Lucas 8,43, a Bíblia conta a história de uma mulher que passou 12 anos com um fluxo de sangue. 12 anos doente, gastou tudo que possuía com os médicos, e nada dela ficar boa, nada dela ficar curada. Ela pagou consultas, ela pagou por remédios, porque naquela época não tinha como fazer exames. Ela pagou consultas com os médicos, ela pagou pelos remédios para ficar curada, e nada aconteceu para que ela ficasse boa, nada. Mas aí ela ouviu alguém dizer que havia um Jesus chamado Cristo, que era de Nazaré, filho de José, o carpinteiro de Nazaré, e ele poderia curar ela, porque ele havia curado muita gente. E ela começou a alimentar a própria fé, e dizia consigo mesmo: se eu tão somente tocar na veste desse homem, eu vou ficar curada. E um dia Jesus ia passando perto de onde ela estava, e ela não perdeu tempo, ela agarrou a oportunidade de receber um milagre na vida dela. Quando Jesus estava passando próximo a ela, cercado por uma multidão, essa mulher rompeu no meio da multidão, mesmo fraca, porque perdia sangue. E quando ela chegou próximo a Jesus, perto de Jesus, ela estendeu a mão, e na mesma hora o sangue estancou. E Jesus disse: quem me tocou? Porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder para curar, de mim saiu poder para sarar. Quem me tocou? E aquela mulher, não podendo se ocultar, confessou a Jesus que havia tocado nele. E Jesus disse: vai, a tua fé te salvou, vai em paz. Não tem para onde correr. Se é de cura que você precisa, Ele é o verbo sarar, Ele é o verbo curar, Ele é o verbo restaurar você. Diga amém. Amém, glória a Deus. Ah, pastor, mas eu estou preso, estou vivendo um cativeiro. João 8,36 diz que se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E João 8,32 diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Havia um homem em Marcos 5, que Jesus atravessou o mar, porque ninguém podia segurar ele.
Prendiam ele com cadeias e grilhões, colocavam ele amarrado e ele quebrava as correntes, despedaçava os grilhões e ninguém conseguia segurar aquele moço. Jesus atravessa o mar da Galileia e vai até Gadara. Quando ele chega lá, que ele pisa o pé em Gadara, vem dos sepulcros, dos montes, correndo em direção a Jesus, esse dito homem, endemoniado, conhecido mais pela sua naturalidade, ele era gadareno. Não se tem o nome desse homem, só se tem a sua naturalidade. Ele era natural de Gadara, né? E as pessoas não conseguiam segurar ele, prendiam ele achando que cadeias, correntes humanas poderiam privá-lo, mas ele quebrava tudo. Ninguém podia amansar. Olha o que Marcos escreve em 5:4. Porque tendo sido muitas vezes presos com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar, porque não há valente que Jesus não possa amansar. Ele tem o poder, ninguém pode segurar. Jesus segura, porque ele é poderoso, ele tem o poder. Ah, mas eu não mereço ser liberto, eu caí nisso, eu não mereço. Amado, de verdade nós não merecemos nada de bom de Deus. O que nós merecemos é o juízo, o que nós merecemos é o inferno, mas a graça de Deus nos foi dada. Jesus morreu em nosso lugar e hoje nós podemos viver uma vida abundante. Ele não liga para onde temos andado, ele só quer saber se nós estamos verdadeiramente restaurados e sarados. Havia uma mulher cananeia que saíra das cercanias de Tiro e Sidom, né? E ela clamou a Jesus pelo seu título messiânico: Filho de Davi, tem misericórdia de mim, a minha filha está miseravelmente endemoniada. E Jesus disse: não é lícito tirar o pão da mesa dos filhos e dar aos cachorrinhos. Ela disse: é verdade, eu concordo com essa palavra, mas basta uma migalha, porque os cachorros comem das migalhas do pão que cai da mesa dos seus filhos e do seu Senhor. E Jesus se admirou da fé daquela mulher, porque ela não queria todo o poder, ela só queria um tiquinho, uma migalha do poder de Deus. Foi o suficiente para a filha dela ficar curada, ficar livre. Por quê? Porque ela resolveu crer, ela decidiu crer. Mateus 15:22. Em Mateus 8:28 conta que haviam dois na província dos Gadarenos. Haviam dois endemoniados também, que vinham dos sepulcros. Eles eram tão ferozes que ninguém podia passar por aquele caminho, eles trancavam aquela rua. Mas Jesus passou lá. Jesus passou lá, porque ele diz que ele é mais valente do que o valente. Aí você pode dizer: não, mas esse cativeiro que eu estou vivendo, ninguém está me vendo. A Bíblia conta em Atos capítulo 16 que haviam dois homens de Deus, Paulo e Silas, que libertaram uma jovem de um cativeiro que ela vivia presa a um demônio. E por causa dessa libertação eles foram presos. Por causa dessa libertação eles foram surrados. Por causa desse milagre eles foram aprisionados. Foram lançados 12 portas adentro. Eles foram tratados como os piores dos piores dos piores assassinos. Foram colocados em lugares que não eram para eles, que eles verdadeiramente não mereciam aquele lugar, mas colocaram lá. E à meia-noite eles começaram a orar e cantar louvores a Deus. Ninguém podia ver eles, estava tudo escuro. Ninguém poderia saber que eles estavam lá, porque nessa época não tinha telefone, não tinha internet, não tinha Facebook, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. Ninguém poderia encontrá-los ali, ninguém dava o endereço deles naquela cadeia, mas Deus viu a oração deles, recebeu o louvor deles e desceu como está descendo aqui, e toda aquela cadeia tremeu, todas as portas se abriram, todas as cadeias caíram no chão. Paulo e Silas e todos aqueles presos foram livres, livres, livres.
livres, porque aonde Deus está, nada fica do mesmo jeito. Aonde Deus está, as coisas acontecem. Quando Deus chega, ninguém fica preso. Glória a Deus. Mas pastor, eu estou vivendo dificuldades que não tem a ver com doença, que não tem a ver com cativeiro. Eu estou vivendo uma dificuldade financeira. Salmo 23:1, o versículo mais conhecido da Bíblia no mundo inteiro, o mais traduzido, o mais propagado: o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar, nada me faltará. Ai, não, meu Deus, mas é dinheiro demais que eu estou devendo. Ageu capítulo 2, versículo 8, Jesus diz lá, Deus está dizendo lá: minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos exércitos. Toda a terra é dele e tudo que nela se contém é dele. Salmo 24:1. Tudo é dele, por ele, para ele, e ele pode todas as coisas. Não, pastor, mas Deus não tem culpa. A culpa é minha, vou sair sozinho. O salmista no Salmo 20, verso 7, ele diz: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Amados, suas dívidas que você contraiu pode não ser culpa nem sua. Alguém pode ter usado seu nome, alguém pode ter usado você, ou você mesmo se descontrolou, não sei. O que eu tenho a dizer para você é que o pecado também é comparado à dívida, e nós não temos assim uma culpa muitas das vezes em nós mesmos, porque Adão pecou e nós herdamos do Adão a natureza pecaminosa e vem de lá para cá, e nós não podemos vencer o pecado só. Nós precisamos de Jesus, nós precisamos dele, porque ele é quem pode sarar, ele é quem pode perdoar, ele é quem pode pagar a nossa dívida. Na verdade ela já foi paga, ele morreu em nosso lugar, ele morreu na cruz derramando todo o seu sangue para que eu e você pudéssemos ter vida e vida abundante. Não confie nas suas próprias forças, porque você não tem força suficiente, mas confie em Deus. Faça menção do nome do Senhor. Não, mas eu perdi tudo. Eu tenho uma palavra de Deus para você em Joel capítulo 2, verso 25. E restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a locusta, o pulgão e a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós. Deus estará restituindo tudo aquilo que você perdeu. Creia nisso em nome de Jesus. Acorda a sua fé! Esse ano é ano de despertar a fé. Para conquistar sonhos, Deus está prometendo restituição. Creia nisso. Não, pastor, mas eu estou com vergonha. Normal, mas a palavra do Senhor diz em Isaías 61:7: em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, em lugar da afronta exultareis na vossa herança. Por isso na sua terra possuirão dobro e terão perpétua alegria. Não tem para onde correr, amado. Se você precisa, Jesus está lá. Se você quer, Ele está lá. Basta você pedir, basta você clamar. Se você tem dúvidas acerca dele, fale com Ele, Ele vai tirar as dúvidas para você. Ah, mas eu estou vivendo momentos de batalhas. Eu acho que nas batalhas Deus não luta por mim. Engano seu. Deuteronômio 3:22 diz: não os temais, não tema os vossos inimigos, não tema, porque o Senhor vosso Deus é quem peleja por você, Ele é quem luta por você. Você não precisa ter medo do diabo, porque Deus luta por você. Você não precisa temer o pecado, porque Ele já o venceu por você. Você não precisa temer a morte, porque Ele já venceu por você. Ele é a própria vida. Ah, mas o inimigo é maior do que eu. Aí a gente esquece de Davi e Golias. E o Salmo 145 diz, no verso 3: grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza inescrutável.
inescrutável. A sua grandeza não dá para medir, não dá para descobrir que tamanho é ela. Alguém perguntou para uma criança certa vez de que tamanho era Deus. Ela disse: Deus é tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que o universo inteiro não pode suportá-la, não cabe ele no universo inteiro, mas ao mesmo tempo ele é tão pequeno que cabe dentro do meu coração. Alguém disse assim: não, Deus é do tamanho que a gente quer. Mentira, Deus é grande, infinitamente grande, tão grande que a nossa mente, a nossa inteligência, a nossa intelectualidade, ela não pode alcançar o tamanho da grandeza de Deus e nem daquilo que Ele pode fazer. Aleluia! Mas o meu inimigo vem em grande número. Segundo Reis 6,16, a Bíblia diz assim: não temos, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Eu quero dizer que ainda que você esteja sozinho, Deus estando com você, você é maioria, você vai vencer. Essa batalha já está ganha, porque o Senhor é quem peleja por você. Eliseu estava cercado de inimigos, e o Geazi, moço dele, estava lá com ele e começou a ficar com medo. Com medo. Meu Senhor, é muita gente. O Eliseu disse: não, tem mais do nosso lado do que contra eles. Ele disse: não, Senhor, somos só nós dois, olha aí. Tem muita gente contra nós. Não tem. Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. E quando ele abriu os olhos, ele pôde ver em todos os montes aonde cabia, haviam carros, cavalos e cavaleiros de fogo para lutar em favor de dois só. E a Bíblia diz que Deus pode mandar esse exército inteiro para batalhar em teu favor. Não tema, porque o Senhor é com você por onde quer que você ande. Não há barreira que você não possa derrubar, não há cidade que você não possa conquistar, não há vitória que você não possa conquistar, não há luta que você não possa ganhar, não há gigante que você não possa derrubar, porque Deus é com você, Ele é com você. E ainda que você esteja cercado pelo inimigo, o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que os temem e os livra, diz o Salmo 34:7. E se ainda for pouco, o Salmo 91:4 diz que Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas você vai estar seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não tem, amado, que temer. Deus, Ele é conosco, Ele nos cerca por todos os lados, como diz o Salmo 139. Ele é o verbo que exprime a ação. Não importa em que área você precise, Ele sempre vai estar lá para o que você precisar. Se você está precisando se está passando necessidades de fome, de alimento, Ele multiplica o alimento da sua casa. Se está faltando água, Ele vai fazer a água aparecer. Eu não sei como, Ele é Deus. Ele tem um nome que ninguém sabe qual é, senão Ele mesmo. E esse nome é usado para quando nós precisarmos dEle. Está em Apocalipse 19:12. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão Ele mesmo. E esse nome, Ele pode vir para quando eu e você mais precisarmos. Amém, amados? Quando você mais precisar. Não há nada impossível para Ele. Não há nada difícil que Ele não possa fazer. Lucas 1:37 diz: porque para Deus nada é impossível. E Jeremias 32:17 diz: Senhor Deus, eis que Tu fizeste os céus e a terra com o Teu grande poder e com o Teu braço estendido. Nada há que te seja demasiado difícil. Deus entende de todas as coisas, sabe todas as coisas, pode todas as coisas. Glória a Deus. Temer o quê? Ele é o verbo que exprime a ação. Aleluia. Quando você achar que não há saída, seja você o verbo clamar. Cutuca quem está do lado, diga para ele, diga para ela: seja você o verbo clamar. Seja você o verbo
Seja você o verbo clamar, e Ele será para você o verbo responder. Clama a mim, e eu vou responder, e vou te anunciar coisas grandes e firmes que você não sabe. Jeremias 33:3. Ele é o teu escudo para te defender, a tua fortaleza para você se refugiar. Ele é a tua alegria para você se alegrar. Ele é o teu socorro bem presente quando você estiver angustiado. Ele é o teu libertador quando você estiver preso. Ele é o teu Senhor para te dar comandos. Ele é o teu Salvador quando você estiver perdido. Ele é o seu pastor quando você precisar de ajuda. Ele é o seu provedor quando você precisar de provisão. Ele é a cura, Ele é a resposta, Ele é a saída, Ele é a defesa, Ele é o ataque, Ele é o advogado das nossas vidas, o nosso Redentor. É Ele quem perdoa os nossos pecados, quem da cova redime a nossa vida, quem nos coroa de graça e misericórdia. Ele é a vida, o cumpridor das promessas, a ação da palavra de Deus. Ele é a ação que você procura, o estado que você precisa estar, e o fenômeno sobrenatural de Deus. Ele é o verbo de Deus, o começar e o terminar, o princípio e o fim, e o verbo eternizar, a vida eterna, a abundância que nós precisamos, o perdão que nós necessitamos. Glória a Deus. Se coloque de pé no seu lugar e vamos orar. Ele é o verbo. Eu não sei do que você precisa, mas de tudo que você possa precisar, Ele é o verbo para responder aquilo que você precisa. Aleluia. Senhor nosso Deus e eterno Pai, Deus glorioso, Deus santo, Deus tremendo, Deus de glória. Em o nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, quero glorificar o Teu nome nessa noite mais uma vez. E pedir que o Senhor, ó Deus amado, esteja tomando todas as causas em Tuas mãos. Aquilo que eu não citei, porque Tu és o verbo, e não há nada oculto que o Senhor não saiba. Em o nome de Jesus, ó Deus, eu quero pedir que o Senhor venha estar operando os Teus milagres nesta noite, agindo de uma forma sobrenatural. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu peço a Tua bênção sobre as nossas vidas, no santo nome de Jesus. Amém. E você aplaude ao Senhor.